Boa noite, queridos, na doce paz do Senhor. É muito bom, eu quero gastar um minuto pelo menos falando sobre minha honra de estar aqui. É a primeira vez que venho nesse santuário, mas eu conheci basicamente todas as bases da Sara Nossa Terra aqui no Rio. Passei pelo teatro e depois na Terra Encantada. Lembro de uma vez que vim para pregar aqui, vim do Brasil para pregar na igreja e fui lá para a praia e lá estava escrito, estamos na Terra Encantada. Eu disse assim, o bispo sempre arranja umas ideias novas. Olha, estamos na Terra Encantada. E entrei. Aí disseram, nós não estamos mais aqui não, eles estão na Terra Encantada. Aí que me dei conta. Falei, onde é a Terra Encantada? Na Terra Encantada, aí que eu fui para lá. Mas ministrei muitas vezes, fui ministrado cada vez que vinha. E eu sei que deve haver muita gente nova aqui, mas Deus levanta ministérios na cidade onde passamos, onde vivemos, para que marquem nossas vidas. E eu quero dar esse testemunho pessoalmente. Todas as vezes que vim a essa igreja, e estive algumas vezes, quando morei no Rio por um pequeno período de tempo, vinha e me assentava para receber ministração, e todas as vezes, sem exceção, fui muitíssimo abençoado. Então, eu quero louvar a Deus por ter inspirado esse ministério e ter trazido o bispo aqui para o Rio de Janeiro. Há quantos anos já aqui, bispo? 20, olha. Então, já é cidadão carioca, não é? E parabéns a vocês por estarem numa igreja pujante, uma igreja visionária e num trabalho tão bonito. E cresçam na casa de Deus, honrem o trabalho onde estão plantados e que Deus os abençoe muitíssimo através desse lugar. Fiquei feliz de ver essa propriedade tão grande, esse lugar. Isso aqui daqui a pouco vai se tornar auditório dos jovens, alguma coisa assim, né? Porque aí o grande auditório cada vez mais crescente. Sei que cada vez que eu venho na Sara tem alguma coisa nova, maior, mais empolgante. E eu fico muito feliz por estar aqui. Obrigado por me receberem mais uma vez, bispo. Antes que eu entre na palavra, eu queria falar desses livros que o bispo mencionou. Minha esposa escreveu um livro há uns 8 anos atrás, baseado numa mensagem que ela pregou, e eu romanceei a mensagem, que é De Joelhos e com a Boca Fechada. É um livro exclusivo para mulheres, né? De joelho com a boca fechada. Mas os homens têm utilizado e têm gostado. Eu sei que são os homens que compram para dar para as esposas, para a sogra, para a tia, para a mãe e tal. Mas é um livro que serve para todo mundo, é baseado na história da Sunamita, que sem recorrer a fontes escusas, ela de joelhos e com a boca fechada conquistou a vitória, o filho de volta e muitas outras coisas. A gente tem alguns exemplares. Eu não sei se ainda tem alguém que compra CDs, não é? Mas eu trouxe 2 títulos. Um é Você Tem a Marca? E é uma mensagem que marcou muita gente, e eu recebo muitos e-mails a respeito dessa mensagem, muitos testemunhos. Então, eu tive mais de 12 mil testemunhos de gente que acionou, que viu, que foi contactada pela mensagem. E então eu trouxe algumas cópias, e a outra é Aprendendo a Dizer Não. Aprender a dizer não é uma arte, mas que eu ainda estou desenvolvendo. É difícil. Mas você tem que ter coragem para dizer não. Um não leva microsegundos para sair, mas economiza anos de dor de cabeça. E às vezes você, para não magoar, você se magoa a esposa, magoa a família, e depois ainda fica frustrado porque disse sim e se arrependeu. Então, aprender a dizer não, a Bíblia mostra muitas vezes Deus dizendo não. Quando Abraão, que chegou lá para Deus e disse, eu já tenho uma ideia, vou ter um filho. Deus falou, não é esse o plano. E tantas outras vezes que Deus disse não pelo bem da pessoa. E nós temos que aprender a dizer não, e essa mensagem fala sobre isso. E o livro fresquinho que a gente pegou no caminho para o aeroporto, vindo dos Estados Unidos, lá mesmo em Orlando, é Vencendo o que Me Envergonha. De novo, para você ver como ela é influente. Há anos atrás, ela pregou uma série de mensagens sobre esse tema, Vencendo o que Me Envergonha, ministrou para as mulheres da nossa igreja, e depois eu peguei essa mensagem dela e ministrei 2 meses para a igreja inteira, e finalmente resolvemos transformar num livro, e espero que seja bênção na sua vida. Então esse material pode ser encontrado lá fora, na livraria, e se você adquire, eu
oro para que seja bênção na sua vida. Tem nossos e-mails atrás para que você nos escreva contando alguma coisa do seu testemunho, se o livro impactou, ou se você achou erro demais e não gostou. Mas você também vai abençoar nosso ministério quando você adquire. Amém? Entenderam tudo? Então vamos à palavra de Deus. Você tem uma Bíblia? Em iPad, em celular, em Bíblia impressa? Você sabia que mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à Bíblia? Mais de 1 bilhão. Ou nunca viram, ou nunca pegaram, ou são proibidas de tocar numa Bíblia. Então, o que você tem aí, seja uma Bíblia digital, seja uma Bíblia no seu iPad ou no seu celular, ou uma Bíblia impressa em papel, isso é uma preciosidade. E há uma notícia que eu quero te dar a respeito da Bíblia. Ela tem prazo de validade. Sabia? O dia que nós formos embora dessa terra, você não pense que vai ser como nos dias que Jesus veio ao mundo, que você vai chegar num canto do céu e Jesus vai estar falando com a Bíblia na mão em algum lugar. No céu, Jesus é a palavra. Então a Bíblia só serve aqui. Ou você usa aqui, ou ela não tem mais utilidade. Então aproveite agora para ler. E nós estamos cada dia mais vivendo dias mais difíceis, onde as pessoas estão sendo tão envolvidas no entretenimento que a mídia promove, que a televisão promove, que o mundo ao redor promove, e a Bíblia está sendo esquecida. E hoje é difícil de você ver gente que lê, e eu estou sempre incentivando, leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Eu tenho um neto, fala que é avô, não tem jeito, eu tenho um neto de 7 anos, ele começou a ler com 2 anos e meio, e tentaram colocá-lo numa escola de bem dotados. Minha filha falou, não, quero que ele tenha uma vida normal. Mas ele já leu, não é brincadeira, você pode conferir. Ele já leu e eu fui à biblioteca receber um prêmio com ele, isso há uns 2 anos atrás. Ele já tinha lido 750 livros, agora ele já passou de 1000. Mas o que eu acho mais interessante, com 7 anos, é que às vezes eu digo assim, Ben, diz para vovô os livros da Bíblia toda. Aí ele vai, Gênesis, Êxodo, Levítico, tal. Assim como ele sabe o nome dos dinossauros todos que se extinguiram, ele sabe os nomes dos livros da Bíblia e os personagens. Quando ele dorme lá em casa com o irmão dele, quer que eu faça um devocional de noite e ele me vigia, vovô. Outro dia eu estava falando da mula de Balaão e eu falei, tinha uma mula embaixo e uma mula em cima. A mula de baixo falou para a mula de cima que era o profeta. Ele falou, vovô, mas o profeta era uma mula. Eu falei, não, era como uma mula, de cabeça tão dura. Ele, então é como uma mula. Eu falei, isso mesmo. Estava me vigiando aos 7 anos. Então, que seja você mais um desses que acredita na palavra. E se você crê nisso, eu gosto de fazer isso. Levante sua Bíblia aí, seja de qualquer versão que você tenha. Diga, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu vou para onde ela diz que eu vou. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Eu vou falar algo que consta no livro, talvez o primeiro capítulo do livro, mas se encaixa também com o que os irmãos estão trabalhando, meditando nessa temporada de setembro. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Deixa eu ver se eu consigo ler em 7 minutos, 7 versículos, ou talvez menos. Acharam? Digam amém. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite,
paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Eu já não sei quantas vezes li e ministrei sobre esse texto, mas cada vez que eu paro e leio de novo, parece que tem algo novo do Senhor surgindo nessas palavras, desses 7 versículos. E eu queria meditar sobre isso hoje, principalmente porque o texto começa falando de uma mulher endividada. E eu não preciso explicar muito o que é dívida, você sabe, não sabe? Dívida todo mundo sabe o que é, não é? É alguém que pode ser até mais pobre que você, ter domínio sobre você porque você deve algo a ele. E dívida é algo opressor, tira a paz, rouba o sono, incomoda, diminui o ser humano, rouba a autoestima. Dívida é um negócio que incomoda. Você vai numa festa e aí você pega um dinheiro que você não tem, né? Aquilo que o cartão de crédito faz. Cartão de crédito, já me ensinaram, um dinheiro que você não tem para comprar algo que você não precisa para impressionar alguém que não observa. Então, você tem que ir numa festa e você diz, tem que comprar um vestido novo. Mas você sabe que você tem contas para pagar. Aí você compra o vestido no cartão, pendura e põe aquele vestido bonito e vai para a festa que é do outro lado da cidade. Tudo está lindo na festa e você está sendo observada pelo vestido novo, você se acha bem, até que entra na festa uma pessoa a quem você deve R$50. Há muito tempo. Primeira coisa que você olha para o seu vestido, porque você diz, ela vai estar dizendo assim, como é que ela pode estar naquele vestido se me deve 50? Ela vai olhar para a sua roupa, para o seu sapato, e você vai achar que a pessoa está analisando aonde os 50 dela estão na sua roupa. E você começa a se sentir mal, a festa perde a graça, porque dívida rouba isso de nós. E o texto está falando de uma mulher serva de Deus, casada com um servo de Deus. Só que esse homem morreu e esse homem deixou dívidas. Isso é uma mostra de que homens de Deus também deixam dívidas. Eu espero que aqui nessa igreja os homens de Deus não deixem dívidas para suas esposas. Espero que todos os homens aqui façam bons seguros enquanto estiverem vivos, para que a esposa receba algo e não vá para o seu enterro reclamando de você na última hora, mas diga, pelo menos me deixou bem. Pelo menos morreu, mas me deixou com dinheiro para pagar o enterro e ainda viver bem, me casar de novo, deixou dinheiro para uma festa nova, para eu continuar bem. Mas esse homem morreu. Diz os historiadores, inclusive o Joséfo, que é muito respeitado, que o marido dela era aquele sujeito que servia ao rei Acabe, aquele marginal chamado Acabe, que no tempo de Elias, quando Elias declarou que os céus se fechariam e por 3 anos e meio não desceu nenhuma gota de orvalho, aquele homem chamado Obadias, ele escondeu 100 profetas em buracos e ele sustentou como podia com água e pão. E esse homem que servia ao rei Acabe, mas não se curvou diante da malícia do rei Acabe, era um homem de Deus. Por alguma razão, esse homem morreu e deixou dívidas. E naquela época, credores podiam tomar seus filhos, ainda que temporariamente, para saldar as dívidas. Levavam os filhos como escravos, trabalhavam por um tempo ou pelo resto da vida para saldar a dívida. Esse é o histórico do texto. Essa mulher está desesperada. Porque além do pranto, além de estar abrindo o armário e vendo a roupinha do profeta, que era o marido dela, que agora se foi, como é que eu vou tocar minha vida para frente? De repente bate alguém na porta e é cobrança. E quando os filhos vêm defendê-la daqueles homens cobrando com tanta veemência, eles dizem, ó a solução aí. Vamos levar seus 2 filhos, eles trabalham para nós como escravos e você paga a dívida. E ela não quis. Ela quis preservar a família. E essa mulher, então, ela recorre ao profeta, quando ela vê que não tem solução o problema dela, ela não sabe a quem recorrer, não tinha uma Crefisa da vida para correr lá e dar o jeito dela, então ela não sabia onde ir, não tinha um parente rico, ela decide ir ao homem que era o mestre do marido dela, ao profeta. E ela então vai até lá, e esse é o resumo da história. E quando ela chega lá, o profeta Eliseu pergunta para ela, você conhece esse texto? Eu quero te ajudar, o que você tem em casa? E essa mulher, numa análise muito rápida, ela diz, tua serva não tem nada em casa. Porque ela entendeu, não tenho nada de valor para vender, eu não tenho uma joia, eu não tenho uma tiara preciosa, eu não tenho um vestido caro, eu não tenho nada, eu tenho meus 2 filhos que querem levar como escravos. Ela disse,
tua serva não tem nada em casa, mas aí reticências respirou, a não ser uma botija de azeite. Mas é uma coisa muito insignificante. É só para não dizer que eu não tenho. É que o azeite, diferente de hoje, era tão precioso que ele tinha múltiplas funções. O azeite servia para combustível, para acender lâmpada. O azeite servia para passar no rosto como produto de beleza. Não tinha as companhias de hoje, então as mulheres, para luzir melhor, passavam azeite no rosto, passavam azeite no cabelo. Ele era produto de beleza. Ele era também para cozinhar, ele servia para cozinhar, ele servia para consagrar sacerdote. O azeite servia para muitas coisas. Então ela lembrou, azeite é algo precioso. Provérbio 21:20 diz assim: na casa do sábio há tesouro e azeite. O azeite é comparado a tesouro. Então ela diz, tem um azeite em casa, mas é uma botijinha assim, uma coisinha de nada, uma bobaginha, como se diz hoje. E o profeta pegou aquela palavra. E o homem de Deus declara algo. É muito importante que você perceba as respostas que você recebe quando você procura um homem de Deus e ele te dá uma resposta. O homem de Deus, chamado Eliseu, disse para ela, volta para casa, passa nas vizinhas, todas vizinhas, e pega vasilhas vazias emprestadas, e ele é enfático e diz, muitas vasilhas. E entra, tranca a porta sobre você e seus filhos, e pega aquela vasilhinha de azeite e entorna nas vasilhas emprestadas. E a mulher sabia que era algo louco, mas o texto diz que ela foi para casa, e ela pegou as vasilhas emprestadas com as vizinhas, fechou a porta, colocou as vasilhas, e os filhos iam trazendo mais vasilhas à medida que ela virava aquela vasilhinha que ela tinha de azeite, e a botijinha enchia uma vasilha grande, e não terminava, ela passava para outra, e passava para outra, e passava para outra, e não se sabe quantas vasilhas, mas foram muitas vasilhas, que ela obedeceu, até que ela disse, traz mais uma, e os filhos disseram, não há mais nenhuma, e a Bíblia não diz que o azeite acabou. Falei, o azeite parou. A mesma quantidade que ela tinha, ela continuava tendo, só que agora ela tinha muito azeite nas vasilhas. De novo, ela pega o rumo da estrada, corre lá e conta para Eliseu. Eliseu falou, ok, agora você vende o azeite. E a primeira coisa que ele diz, paga as dívidas, porque quando a gente está endividado, a gente diz, Senhor, se tu me abrires as portas, e o Senhor me der uma bênção assim, eu pago aquela dívida. E eu ainda vou dizimar, Senhor, também. E eu vou e tal. A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 5, quando a Deus fizeres um voto, não te atrases em pagá-lo. Melhor é não votar do que votar e não pagar. Você não vai quebrantar o coração de Deus por um voto ousado que você faça. Você pode dizer para Deus, Senhor, eu estou endividado. Eu devo 3 mil, se o Senhor me der 10, eu vou pagar os 3 mil, eu vou dar 1.000 de dízimo do dinheiro que eu ganhei, e eu vou gastar o resto, Senhor, no que eu quero. E Deus não vai se aborrecer com você. Agora, Senhor, se tu me deres, eu pago a dívida, eu dizimo, eu abençoo, eu ainda vou comprar uma camisa para o bispo, ainda vou fazer isso, e vou dar não sei o que e tal. E aí Deus abre a porta. E Deus não é Deus de brincadeira. Apesar de ser um Deus bem-humorado, Ele não é Deus de brincadeira. E aí nós recebemos e acabamos fazendo. Deus entende. Deus entende, não é? Você faz e diz assim, Deus entende. Deus entende, quem não entende é você. Que quando você faz um trato com Deus, Deus leva a sério. E tem muita gente por aí, irmãos, pagando um preço, colocando pedido de oração na caixa, rogando oração dos outros, e não é porque Deus é ruim ou porque você não merece, é porque você já fez tratos com Deus e não cumpriu. E agora tem que ganhar crédito com Deus de novo. Essa mulher volta lá e diz, estou cheia de azeite em casa. Eliseu falou, vai, vende o azeite todo, e você começa uma empresa, paga as suas contas, libera os seus filhos dos cobradores, dos credores, e você vive do resto. Então a mulher, além de ter provisão para pagar as dívidas, ela teve uma companhia para iniciar, um business, um negócio, para viver dali para frente com os filhos. Deus resolveu o problema imediato e o resto da vida dela. Esse é o nosso Deus. Ele não tem poder só de resolver o problema que te incomoda hoje. Ele resolve a sua vida inteira. Ele sabe como fazer isso. E essa mulher, então, essa é a história dela. Mas eu queria dividir essa história com você usando perguntas, como perguntas para que a gente possa entender as lições que esse texto e essa mulher ensinam para nós. E nós vamos desenvolver a história em forma de perguntas. Primeira pergunta que eu quero que você anote no coração. Onde temos procurado ajuda na hora de enfrentar nossos problemas?
Aonde você procura? Deus é a primeira fonte que você procura? Ou quando você está com um problema, você pensa, se é de saúde, ainda bem que eu tenho um médico amigo. Quando é de dinheiro, ainda bem que eu tenho um tio aposentado com um dinheirão guardado. Aonde a gente procura ajuda na hora da dificuldade? Vale a pena revisar o texto, porque a gente tem que saber quem é a nossa voz profética na hora de receber direções. Quem é a sua voz profética na hora de receber direções? Aqui não deve acontecer isso. Mas na minha vida, já são 31 anos como pastor, nesses 31 anos, eu geralmente recebo pessoas que elas não estão na primeira fase do problema. Elas já se enrolaram no problema, elas já desobedeceram orientações anteriores, e vêm para mim não como um pastor, como um mago, para fazer uma mágica e resolver algo que já não era para estar acontecendo. Um caso simples. Um homem que vem e diz, pastor, briguei com minha mulher, falei muita bobagem para ela, me diz o que eu faço. Você acredita no que eu sou um homem de Deus? Acredito, pastor. O que o senhor disser, eu vou fazer. Então vá, meu irmão. E você passa ali agora, não sei como, você compra o maior buquê de flores que tiver na loja. Não é para pegar no cemitério, não é para roubar do jardim do fulano. É para comprar e você entrega para ela com um pedido de perdão e você se ajoelha e diz que você falou. Entendeu? Entendi. Passou uma semana e ele volta. Pastor, a mulher está encapetada. Rapaz, não é possível, ela não gosta de flores. Não, o que você fez? Não, quando eu saí daqui, eu sou um homem de Deus, mas quando eu saí daqui, eu tive uma ideia. Falei, você devia ter tido essa ideia antes de me procurar. Porque você não tinha ideias, você veio para mim. E a ideia que Deus me deu, o que você fez? Não, eu fiz o seguinte, eu não mandei uma rosa, mas eu mandei uma caixa de chocolate. Falei, quem te disse para entregar a caixa de chocolate? Não, no caminho, há muitas pessoas que se você pergunta quem é a voz profética na sua vida, ele vai precisar de tempo para responder e não vai saber. E as pessoas procuram em fontes até escusas. Às vezes entramos em problemas, ouça isso, irmãos. Às vezes entramos em problemas, não é porque o diabo é ruim, não é porque o ex-presidente deixou o país mal e o depois dele está deixando pior, não é por isso. A gente entra em problemas por não ouvirmos ninguém. Você vai comprar um carro, primeiro o radar, né? A gente já aprendeu isso. O homem é o conquistador, né? Deus pôs o homem como conquistador. E a mulher é o radar. Às vezes cai neve no radar e o radar fica meio perdido, procurando sinal, mas vale a pena você dizer, espera, vai sair a neve e o radar, não é? Vai achar. Mas às vezes o radar que Deus te deu diz assim, amor, não sinto de comprar esse negócio. O mínimo que você tem que fazer, irmão, é levantar a antena. Ela não está dizendo, não compra, ela diz, não sinto. Amor, vamos orar então, vamos ver o que Deus nos diz. Mas há muita gente que toma decisões por conta própria. Em bens que adquire, assinaturas que faz. E aí depois está curtindo um problema, não é porque o problema veio na sua vida. Você entrou nele. Você não quis ouvir ninguém. Se eu fosse meditar nas muitas vezes que por misericórdia, Deus pôs no meu caminho alguém para dizer, não é por aí não, não vai por aí não, e eu passei por cima e me dei mal, dava outro livro. Curtimos problemas que não precisávamos passar, mas passamos porque não ouvimos ninguém. Pior ainda, é ouvir quem não tem propriedade para falar do seu assunto. Você ouvindo quem não recebeu nada de Deus, quem não é voz profética na sua vida. E pior ainda, a fonte que Deus não aprova. Deuteronômio capítulo 18, do 10 ao 12, diz assim, não haverá no meio de ti cartomante, encantador, prognosticador, horóscopo, ocultismo, búzios, necromante, e nada dessas coisas, pois o Senhor as considera abominação. Aí você vem hoje, estou eu aqui, saí não sei de onde, que você nem conhecia, aí ministra essa palavra, você diz, é verdade, é isso mesmo. Aí amanhã você tem que tomar uma decisão. Mas deixa eu dar uma olhada no que o horóscopo está dizendo hoje, porque aí o horóscopo diz, mau dia para negócios, não saia de casa. E Deus tinha uma bênção para você, que dependia de você estar fora de casa. Quem é a voz profética que você ouve? Quem é que orienta nas decisões? Pastor não é um luxo eclesiástico, irmãos, ouça isso. Pastor não é
uma coisa descartável. A Bíblia diz que Deus vai cobrar dos pastores e dos líderes o que não vai cobrar de vocês, por quê? Porque é nossa responsabilidade receber de Deus como sacerdotes, ouvir do povo, levar para Deus e trazer de Deus para o povo. Então isso custa intimidade, comunhão. Quando você chegar para um pastor, chegar para o seu bispo e pedir uma orientação, abra os ouvidos que pode vir uma orientação estranha. Mas se você está esperando algo de Deus, é desse tipo que Deus trabalha, muitas vezes. Deus proibiu cartomantes, encantadores, prognosticadores, ocultismo, búzios, necromantes, qualquer tipo de coisa que é tão fácil. E todos nós, porque nós fomos criados por um Deus sobrenatural, nós temos um gostinho pelo sobrenatural. Às vezes, quando você não conhecia Jesus, o tempo que você não conhecia Jesus, a coisa apertava, vou dar a mão para ler. A coisa apertava, vou lá para a mulher jogar búzios. Aí você vem para Jesus e a Bíblia proíbe essas coisas todas. Mas dentro de você, esse gostinho pelo sobrenatural ainda existe. Então a gente começa a procurar alguma coisa que seja, sabe, que foge do natural. Eu quero saber. Aí você liga para um 1-800 revelação, não é? Quero saber o que está acontecendo. Eu já liguei confesso, um dia que eu estava muito mal, e alguém disse para mim, pastor, o dia que o senhor estiver mal, e quiser que alguém ore por você, liga para esse número. Aquele número ficou na minha gaveta por anos. Um dia eu estava muito mal, e eu peguei aquele número, disse, eu vou ligar. Eu estava nos Estados Unidos e essa mulher estava no Nordeste. Nunca a vi, ela nunca me viu. E aí eu disse, Senhor, eu não posso contar minha situação para ninguém. Eu vou ligar para essa mulher para ela orar por mim, Senhor. Aí eu ligo. Quando ligo, atende uma pessoa. A pessoa atende, era uma jovem, e atendeu, e disse assim, alô, e só falou isso. Eu não disse nada. De dentro da casa eu ouvi uma voz dizendo assim, pode passar para mim que eu estou esperando. Aí era a neta que passou para a avó falou assim, tudo bem, pastor Jason? Falei, quem contou a pedra? Ela disse, estava ali esperando. Essa madrugada Deus falou comigo, meu servo vai te ligar, você não conhece, e o meu nome não é tão fácil assim, está aí o bispo que me chama de Jason há um tempão, não é? Já disse que meu nome é nome de tempero, de sazon e tal. Essa mulher disse meu nome em cima, falou, pastor Jason, estava ali esperando. Eu não falei uma palavra, irmãos. Ela orou por mim, ela ministrou na minha vida, deu uma palavra de revelação, eu sabia, era Deus no assunto, terminei e guardei o número de novo. Eu não estou te dizendo que Deus não usa esse tipo de caminhos, mas esse não é o caminho para você viver. E tem gente que depende de revelação em tudo. E você vai se dar mal, como eu conheço tantas pessoas que viveram só de revelação. Se Deus não falar comigo, eu vejo que eu não valho nada. Pastor, outro dia uma estava morando nos Estados Unidos e aí decidiu vir embora. E aí eu falei, querido, eu não sinto que você deve ir. Foi tão difícil você vir, você está instalada. Pastor, eu vou embora. E ela ficava olhando para mim como que dizendo, querendo que eu dissesse, eis que eu te digo. Eu dizia só como pastor, eu dizia, eu não sinto que você deve ir, querida. Poxa, Deus não pôs isso no meu coração, que é a sua hora de ir. Ah, mas eu senti de ir, eu senti de ir. Chorou abraçada comigo, foi lá na frente de casa e foi para o aeroporto. Quando ela chegou no aeroporto, ela disse para o meu genro e para a pessoa que estava levando assim, eu esperei até o último minuto que o pastor me desse uma palavra de Deus, aí eu ficaria. Eu falei, então a que eu dei não era de Deus. O que ela queria? Pega, recebe, vá, não vá. Não, irmão, que isso? E quem está te falando é assembleano de nascimento. Eu nasci na Assembleia de Deus. Até os 30 anos da Assembleia, quando fui para os Estados Unidos, há 28 anos atrás, fui criado no fogo, mas nunca soube desse negócio de canela de fogo. No meu tempo não tinha canela de fogo, eu não sabia o que era isso. No meu tempo diziam que a gente subia pelas paredes, que a gente vomitava aranha, que a gente falavam de todas as coisas. Porque éramos a única igreja pentecostal há 50 anos atrás. Mas eu vi os demônios saírem e não precisava pedir nem para o pastor. Quando chegava um endemoniado lá na porta, que tinha quebrado tudo, o irmão que estivesse mais próximo dizia, solta, sai fora, vai embora. Vai perturbar o culto não. E o demônio respeitava. Não precisava levar o pastor e levar a comissão lá dentro. A gente foi criado nesse sistema. E eu entendi o seguinte, que quando o poder do Espírito Santo vem, pode trazer até movimento. Agora, você fazer o movimento para o Espírito Santo vir, isso é o caminho contrário.
E hoje o que eu vejo é, vamos fazer um movimento, pega na mão e bate e pula para ver se ele vem. Ele não vem assim. Quando ele vem, ele pode fazer você cair, ele pode fazer você tremer, ele pode tomar você em algum dos dons, mas você não faz o movimento esperando que ele venha. Ele vem e aí as coisas acontecem. E hoje, às vezes, você fica esperando um streamlink, um suor, alguma coisa sobrenatural para entender que é Deus falando. Quando ele estava cravado dentro de uma caverna querendo morrer, melhor é morrer do que me ver, com tendências suicidas, o Senhor sabia que se viesse pesado, matava ele. Aí disse que primeiro passou um vento quebrando tudo. Deus não estava no vento. Depois passou um terremoto rachando tudo. Deus não estava no terremoto. Depois passou uma outra coisa, um outro fenômeno, um furacão da vida. Deus não estava ali. Aí depois disso tudo, que o pessoal do movimento gosta, aí vem o Senhor numa brisa suave e diz, Elias, o que você está fazendo aí dentro? Senhor, eu quero morrer. Porque nada, rapaz, tem um montão de coisa para fazer ainda. Eu acredito num Deus que decide Ele do jeito que Ele quer se manifestar para nós. E você tem que entender isso. Há fontes que Deus não aprova. E às vezes tem ocultismo dentro da igreja, irmãos. Aqui não, essas coisas eu falo porque é lá de longe que eu vejo. Aqui não tem isso. Mas ocultismo, gente que só acredita se tiver alguma coisa assim que foge. Por quê? Porque dentro de nós há essa coisa de gostar do sobrenatural. E aí a gente fica buscando o sobrenatural e às vezes ofendemos o Espírito Santo. Qual é a voz profética que você busca na hora do problema? Pergunta número 2. Estamos realmente dispostos a seguir as instruções dadas por Deus? Essa mulher apertada por credores, não querendo perder os filhos, vai lá e Eliseu diz, volta para casa, pega muitas vasilhas emprestadas. A mulher fala, estou precisando de dinheiro. Estou precisando de convenção na rua, de chamar as vizinhas e pedir panelas. Volta para casa. O profeta não falou, eu vou te ajudar, vou começar a te ajudar. Vou te dar umas moedas e Deus vai... Não, nenhuma moeda. Eliseu pareceu insensível. Vai para casa, pega vasilhas emprestadas. E eu fico imaginando essa mulher olhando para o profeta. Não vai ajudar em nada? Não. Vai para casa, pega muitas vasilhas emprestadas e pega o azeitinho e verte lá e você vai ver o que vai acontecer e tal. Às vezes você diz, Deus... Fala comigo, Senhor, que eu quero ouvir. Aí Deus fala, você diz, Senhor, o que é isso? Meu Deus, como é que o Senhor diz uma coisa dessa para mim? Você está disposto, quando Deus fala, a seguir as instruções dadas por Ele? As instruções do profeta foram muito estranhas. Quando ouvir algo de Deus, ainda que estranho, peça a Ele que te dê paz. Não peça que Ele te dê entendimento. Deus te deu uma orientação estranha, peça paz. A paz entrou, a Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro de vossos corações. Encheu o coração de paz? E estou falando para você que está hoje aqui. Se você tem que tomar uma decisão pequena ou grande essa semana e não está em paz, não tome. Não tome. Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. É o que diz a palavra. Quando você ouvir algo de Deus, ainda que estranho, peça a Ele para te dar paz, porque a paz de Deus é o juiz do nosso coração. Moisés, quando estava diante do Mar Vermelho, é bonito ver o quadro, irmãos, e ver o filme, mas é uma loucura quando ele olha para um lado montanhas, ele olha para o outro lado, na frente dele o mar, e ele olha para o outro lado a poeira dos carros de Faraó, e atrás aquele povo resmungão, chato, incomodado, pedindo o tempo inteiro alguma coisa que não tinha, e Moisés olha para cima, você falou, não olha para mim não, rapaz, fere o mar que ele vai se abrir. Nunca Moisés viu aquilo acontecer. E diga-se de passagem, Moisés tinha um problema com água. Moisés, quando era pequeno, foi abandonado pela mãe na cabeça dele, que o colocou dentro de um cestinho e o lançou no rio. Ele tinha um problema sério com água. Agora ele está diante de um marzão e o Senhor falou, toque e atravessa. Era muito estranha a ordem. Mas ele foi em frente. E o mar se abriu. Moisés não ficou sem uma hora que o Senhor abriu um pouquinho o atravesso. Deus não trabalha assim. Porque senão não exige fé. E a Bíblia diz em Abacuque, diz em Hebreus, que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Você vive de fé o tempo inteiro. Você não tem que ver a coisa acontecer e aí você entra. Você acredita que vai acontecer e você faz. O Senhor falou para Moisés, falou para Gideão. Gideão, homem valoroso, vou te dar vitória contra os midianitas. Quantos eram os midianitas? Mais de 100.000. O Senhor falou, Gideão, reúne o povo. Gideão faz um esforço doido e consegue reunir 32.000. 30% do exército inimigo.
Aí ele vai todo contente para o Senhor. Senhor, é muito pouquinho, eu sei, mas eu consegui reunir 32 mil. Sabe o que o Senhor diz para ele, irmão? O Senhor às vezes parece um fura-balão, né? Você vem cheio de vontade, Deus faz... Psh! Ele disse, Senhor, eu consegui reunir 32 mil. Aí o Senhor falou, é muita gente. Muita gente. Hã? Muita gente. Não, Gideão, esses caras podem achar, se ganharem, que foi porque a estratégia era boa, eles são bons guerreiros. Gideão, manda para casa quem está com medo, quem acha que não vai dar certo, quem está achando. Aí, Gideão olha para o céu e olha para o povo. Tem alguém aqui achando que a coisa não vai dar certo, que essa batalha dos 32 nossos contra os 100 e tantos mil deles pode não dar certo? Tem alguém achando? 22 mil achará, acho que não vai dar certo não. Senhor, eles acham que não, dispensa. Quem está achando que vai dar errado pode ir embora. O grupinho que era pequeno de 32 mil cai para 10 mil. 10 mil contra 100 e tantos mil. Gideão olha e Deus falou, tenho mais uma instrução doida para você. Leva eles para o rio. Manda beber água. Aqueles que lamberem como cão, que encherem a mão assim, e lamberem a água como fazem os cães, você separa para um lado. E aqueles que ajoelharem, então você põe para o outro lado. Eu imagino a doideira de Gideão, falando, o que Deus quer com isso? Aí só 300 lambem água, irmãos. De 32 mil cai para 300. É uma porcentagem até difícil de calcular. Aí Deus falou, tá bom. 300 está suficiente. Vamos em frente. E você vai ver o final da história. A vitória foi de Gideão com trezentinhos. Os 300 de Gideão venceram 100 e tantos mil midianitas. Quando você diz, Senhor, eu quero ouvir de ti, prepare-se para ouvir algo estranho. Agora, quando ouvir, obedeça. Se o que Deus te manda fazer é estranho, obedeça. Você pode ficar chocado com a estranheza da orientação, mas você não pode desobedecer, porque aí você recua na fé. Qual foi a última instrução que você recebeu de Deus e seguiu? Você lembra? Qual foi a última instrução que você recebeu assim, Deus falando com você e você seguiu? Sobre o seu casamento. Você lembra do seu casamento? Foi instrução de Deus? Deus pode usar nossos pais para falarem para nós. Eu namorei 7 anos essa santa do Senhor, antes de conseguir me casar. 7 anos. Sabe por quê? Porque o pai dela e a mãe dela, que eram servos de Deus da mesma igreja, tinham dito para ela, não quero ver você com ele. Então eu falei, ele não disse que proibiu, ele falou que não quer ver. Então não vamos deixar que ele veja. E nós namoramos 7 anos sem que ele visse. Mas eu disse, eu não vou casar enquanto não tiver a bênção dele. Até o dia que ele pôs a mão no meu ombro e nos abençoou, aí nós casamos sem nada, não tínhamos mais nada, porque já tínhamos comprado os móveis, brigamos e vendemos tudo, e aí compramos de novo, que reatamos o noivado, vendemos tudo de novo, e na hora que ele deu a bênção, a gente não tinha nada, falou, vamos casar agora, senão a gente não casa mais. Casamos sem nada. Mas eu tinha convicção que a bênção dos pais estava sobre mim. Às vezes Deus usou seus pais para te livrar de um casamento que você entrou e não deu certo. E você não pode dizer, Deus não me dirigiu. Qual foi a última orientação que você recebeu do Senhor estranha e você seguiu sobre o seu casamento? Quem sabe você está para casar agora e está sentindo de Deus alguma coisa contrária, o coração está titubeante, não está em paz e você está insistindo. Eu tenho uma frase que fala há muito tempo. É melhor chorar 30 dias por um noivado cortado do que chorar 30 anos por não cortar. Cortar um noivado de 8 anos, você vai chorar muito, ele vai chorar, mas depois você vai me procurar por e-mail para dizer, pastor, você foi usado por Deus. Eu me livrei daquela peste. Agora eu vejo onde eu estava, glória a Deus e aleluia. Agora eu vejo com os olhos abertos. Agora eu vejo o que Deus tem para mim. Você está em paz para casar? Qual a orientação que Deus te deu? Sobre entrar naquele negócio maravilhoso que apareceu. O cara te chamou para sócio. Eu tenho um problema com sociedade. Eu tenho um problema com sociedade. Sociedade só com a esposa. É difícil sociedade. Porque as pessoas não são parecidas, nem iguais. E às vezes você está entrando no negócio e o radar, sabe o radar? Que às vezes cai neve, às vezes cai folha, às vezes posa passarinho. O radar diz, amor, não estou sentindo de Deus que você entrar nesse negócio. Você diz, mas amor, eu estou endividado para sair da dívida, aparecer um sócio, um investidor, cheio de dinheiro. Parece que é bom, mas Deus pode ter algo melhor. Pode te livrar de um problema agora e te colocar num problema por 30 anos. Então, qual foi a última orientação que Deus te deu sobre comprar aquele bem, sobre casamento, sobre negócios?
Quando Deus te diz não, você aceita? Alô? Está aí ainda? Quando Deus te diz não, você aceita? Eu tenho um testemunho fresquinho. Semana passada, numa dessas festas surpresas para uma querida da minha secretária lá na igreja, nós fomos para a festa dela. Pastor, venha também e tal, eu vou enganar e eu vou sair com ela e vou voltar. Enchemos a casa. Quando eu estou lá na casa, tem um campeão de MMA sentado lá na casa, muito simples, muito tímido, está servindo ao Senhor conosco. Eu fui cumprimentar todo mundo. Quando fui cumprimentá-lo, apertei a mão dele e disse para ele assim: tem um negócio para te dizer. Eu falei: pois não, pastor. Estava muito caidinho. Eu falei: diga não e Deus vai te honrar. Deus tem algo melhor do que você está para receber. Diga não. Ele foi, chamou a esposa: vem aqui, recém-casado, vem aqui, amor. Você lembra da nossa oração de manhã? Ele falou para ela: o que nós oramos hoje de manhã? Eu falei: Senhor, fala comigo até o final do dia. Era 9 horas da manhã. Eu falei: fala comigo até o final do dia, porque, pastor, eu estou vendendo a minha academia e está tudo certo, mas eu disse de manhã para Deus: Senhor, eu não estou em paz completamente. Se não é para vender, Senhor, fala comigo. Aí eu falei assim: não estou dizendo que é essa academia, eu não sei. Ele falou: não, já peguei. Eu já vou dizer não. E ele ligou para o sujeito, um outro campeão, que estava querendo comprar o negócio dele, e disse: ó, não. E o sujeito: por que não? Não, porque não vou comprar mais, não vou vender mais não. Agora não. Passa 2 dias, esse homem me liga: pastor, Deus é demais. Eu sei, é verdade, eu sei disso. Pastor, um outro sujeito, famosão também, não vou nem dizer o nome, me liga e diz: eu quero comprar sua academia. E pagou bem mais do que a outra oferta antiga que eu estava vendendo. Agora eu estou em paz, pastor, do jeito que eu queria, nas condições que eu queria. Deus disse não, e ele podia perder. Ele estava vendo um negócio fechado, e ele queimou o negócio. Mas dias depois, ele entendeu que Deus tinha algo melhor para ele. Quando Deus te diz não, aprenda a degustar o não de Deus. Se você ficar magoadinho, diga para Deus: Senhor, eu fiquei magoado, mas eu vou obedecer. E Deus vai te dar graça. A graça se manifesta nessa hora. Você que está encantado com alguém, Deus disse não, diga: ok, Senhor. Aprenda a processar o não de Deus. Você que está noivo, você que está querendo casar, às vezes vai chegando a idade, você começa a entrar naqueles versículos perigosos, né? O que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque a coisa está ficando séria e tal. E de repente aparece uma proposta, e você diz: é nessa que eu vou. Eu não vou perder essa oportunidade. E aí Deus diz: não. É duro. Mas se você disser: Senhor, eu vou obedecer o teu não, e o Senhor me dá graça para segurar até a hora de entender. E aí vai chegar a hora que você vai ver e vai poder dizer: obrigado, Senhor, porque eu não entrei nisso, porque eu não comprei isso, porque eu não assinei aquilo, porque eu não fiz essa viagem. Eu acabei de vir agora, chegamos sábado e estávamos, irmãos, no aeroporto de Bogotá para pegar a conexão. E o aeroporto de Bogotá estava lotado de brasileiros. Deve ter até alguém aqui que estava lá no aeroporto. Só brasileiros irados há 3 dias, por causa de uma greve de pilotos. E não tinha piloto querendo fazer o trajeto para o Rio. E brasileiro que veio do México, que veio de Cancún, que veio de tudo que é lugar, barrado lá em Bogotá, uma briga, palavrão a 3x4, falei: Senhor, eu não estou aqui à toa, não é possível. E aí estou ali no meio, e a coisa começou a pegar, e eu comecei a traduzir, porque quando você fica nervoso, eles nem entendiam, a mulher da companhia aérea falou assim: vamos mandar vocês para um hotel e vamos pagar cena. Aí o cara disse: eu não quero cena nenhuma, cena que vocês estão fazendo aqui, não quero mais cena. Eu falei: não, rapaz, cena é o jantar, cena é jantar, espera, está. E fui acalmando, mas eles estavam muito nervosos. Até que chegou uma hora que eu disse assim: gente, eu preciso falar. 30 anos atrás, essa mesma companhia, eu ia fazer minha primeira viagem de avião, eu estava indo para os Estados Unidos. E eu fiz a festa de despedida, eu fui para o aeroporto com a renca de gente, de família, de irmãos da igreja. E quando eu chego lá, tinha uma equipe que precisava embarcar de emergência, e a companhia pôs as pessoas no meu lugar, pôs alguém no meu lugar. E disse: o senhor não vai poder embarcar. Por que eu estou na hora? Não vai poder hoje. Me explicaram algo que eu não quis entender. E eu briguei para entrar no avião. Não vou passar essa vergonha de voltar para casa. Todo mundo sabia, meu primeiro voo e fotografia, com aquelas máquinas antigas ainda e tal. Não, não vou entrar. Lutei e não me deixaram entrar. E eu falei para o pessoal:
E eu lutei até o último momento, como vocês estão lutando para entrar no voo, e eu não entrei. E eles marcaram meu voo para 3 dias depois. Não era como agora que tem um voo atrás do outro. Quebrou o meu schedule todo, minha programação toda. Mas quando eu fui para casa chateado, e de noite fui assistir o Jornal Nacional, Cid Moreira ainda. E Cid Moreira dá uma notícia. O voo que saiu pela Avianca do Rio de Janeiro para Nova York caiu no mar. Eu estava chateado até aquele momento, irmão. Estava assim, ó. Aí comecei assim, ó. Caramba! Jesus, que bom que eu não estou naquele voo. Eu não estava no avião que caiu, no mar. Salvaram as pessoas, mas eu não quero cair no mar e esperar salvamento. Eu falei isso para a turma lá na porta do hotel. Gente, o avião que eu não entrei caiu no mar. Não vamos brigar. Nós estamos aqui, eles estão tentando fazer o melhor. Se der, a gente embarca. No dia seguinte, embarcamos todos de manhã cedo e conseguimos chegar aqui atrasados. Eu tinha um lançamento do livro de manhã, no sábado, não consegui. Minha sogra fez 80 anos e eu estava vindo para chegar para o almoço dela com a família inteira. E nós fomos os únicos que não chegaram para o almoço. Mas eu falei, ó, melhor não chegar para o almoço, mas chegar vivo para a janta. Do que morrer. Deus disse não e eu briguei até a última hora e depois entendi por que Deus não estava deixando que eu entrasse naquele avião. Deus está querendo te livrar de alguns problemas e você às vezes não entende. Quando Deus disser não, deguste, aproveite. Terceira pergunta, estou terminando. Sabemos bem o que nós temos em casa. Você sabe o que você tem em casa? Presta atenção nisso. Eliseu diz assim, o que você tem em casa? Ela falou, tua serva não tem nada, até que ela reconsidera e diz, a não ser uma vasilha de azeite. A diferença entre o que é meu, quando eu olho para a minha casa, imagina a sua casa agora, seus móveis bonitos, seu carro na garagem, suas roupas no guarda-roupa, suas panelas, imagine sua mobília, seus pertences. Quando você olha ou imagina o que você tem em casa, há diferença entre o que é seu, o que é dos outros e o que é seu e dos outros. Se você tem um carro bonito, mas você ainda deve 48 prestações do banco, o carro não é seu. Ele é seu e do banco. Se você duvida disso, deixa eu te pagar 3 meses, que você vai saber quem é o dono. Ah, o que é seu, a panela que você comprou e pagou inteira, essa é sua. A roupa que você pagou toda, essa é sua. Na sua casa há o que é seu, há o que é dos outros e há o que é compartilhado. Há o que está alienado, que é uma palavra que a gente não gosta. Essa é a sua casa. Carro, casas, CDs, livro, panela, há coisas que estão em seu poder, mas não são suas. Quem sabe você chegou hoje aqui com um carrão bonito e quer que o bispo vá lá ainda para consagrar seu carro, pôr azeite no volante, né, para que ele ande fácil, que não veja os guardas, que os guardas não te vejam. Essa unção poderosa que existe por aí. Mas pode ser que você só deu a entrada, e a entrada ainda foi num cheque para daqui a 15 dias. As pessoas dizem, viu o carro do irmão? Não é? Viu o carro da Recreio? Viu o carro da Hyundai? O carro ainda não é seu. Não estou dizendo que isso é pecado. Só estou dizendo que na nossa vida tem o que é nosso, o que é dos outros e o que é compartilhado. E isso nos ensina uma lição muito interessante. O que é que você tem em casa? Antes que Deus use o que você tem em casa, estamos falando de independência, principalmente independência de dívidas, de contas. Antes que Deus faça um milagre com o que você tem em casa, você tem que saber o que você tem em casa. E aqui, o primeiro grupo, pessoas que têm, mas consideram como se não tivessem. 1 de Samuel 16, fala de Jessé com 8 filhos. Só que Jessé achava que só tinha 7. Ele tinha, mas considerava como se tivesse 7. Tinha 8. A hora que Samuel bate lá, com o chifre com azeite, diz, vem ungir um novo rei para Israel, Deus falou que o endereço é esse. Jessé falou, aqui? Falou, é verdade, Deus falou que é aqui. É aqui, senhor? Falou, é aqui mesmo. Ele diz, eu quero que você traga seus filhos para que Deus me mostre. E trouxe Eliabe, trouxe Aminadab, trouxe aquele montão de gente bonita. E até Samuel se encantava e Deus dizia, não é esse, não é esse, não é esse. Foram os 7. E o profeta Samuel falou, é rei de endereço, rei de endereço. Senhor, é aqui mesmo, Deus? É aí mesmo. Acabaram-se os filhos? Aí o Jessé diz, não acabou, né? Tem um, mas se é para ungir rei, isso aí, tem um, está até lá no campo,
né, não tinha o que fazer com ele, mandei cuidar das ovelhas lá, nem veio para o jantar, está lá, tadinho. Aí Samuel diz, não vou me assentar à mesa enquanto não conhecer todos os teus filhos. Você sabe o que você tem em casa? Às vezes o filho que você não considera é o que vai te tirar da fria. É o que vai romper na sua vida. É o que vai mudar, é o que vai te manter no futuro. É o que vai te abençoar quando os dias ficarem ruins. Jessé não entendia que ele tinha 8 filhos e só considerava 7. Você sabe os familiares que você tem em sua casa? Você se lembra deles diante de Deus quando ora? Quando você ora, você lembra dos filhos todos e você entende que são presentes de Deus para mudar a sua vida, inclusive? Você reconhece o valor de cada um? Ou você só valoriza o filho que tira boas notas? Dos meus 2 netos, filho da minha filha mais velha, o Ben, de 7 anos, é o cara das notas. Ele é o mais novo da classe dele. E a classe dele ganha todos os campeonatos porque ele sabe o livro todo de cabeça. Então a professora cuida muito bem. E o outro nem gosta de escola, irmãos. Nem quer ir. A professora estava gritando lá para chamar os alunos na hora do recreio. Ele foi lá com 5 anos e falou para ela, por que você não compra um sino e balança? E eles vão ouvir tudo, você fica gritando igual uma histérica. Ninguém gosta dos seus gritos. E a professora ligou para a minha filha. Olha, sabe o que seu filho falou? Falou que eu fico gritando igual uma histérica. Minha filha falou, por quê? Porque na hora das recreio eu fico, vem criança, vem. E ele falou o quê? Falou para eu comprar um sininho. Aí minha filha falou, você já comprou? Eu falei, não, mas eu vou comprar. E comprou. Ele não é o melhor na escola. Mas ele é alguém que eu já disse, Senhor, esse garoto vai aprontar muito no reino. Você tem que valorizar quem Deus pôs na sua casa. E às vezes, para o seu padrão, filho bom é filho nota 10, e o seu filho nota 6,5, nota 7, vai ser o que vai explodir. Você tem que reconhecer aquilo que o Senhor pôs na sua casa e reconhecer o valor de cada um. Tem filho que é bom na escola, mas não é carinhoso com você. Não cuida de você como o outro cuida. Então você tem que valorizar cada um. Eles podem ser tudo que Deus precisa para resolver sua situação. Há gente que tem, mas pensa que não tem. Olha esse outro grupo. Jacó tinha 12 filhos. O mais novo, que era o queridinho, foi vigiar os irmãos, e os irmãos o jogaram numa cisterna vazia, depois tiraram de lá, pegaram sua roupa, sujaram de sangue e o venderam para mercadores e deram fim na história dele. Chegam em casa, eles não disseram para o pai que o garoto tinha morrido. Eles pegaram a roupa, aquela tramóia do sangue de um animal, e jogaram para Jacó e disseram, vê se isso aí não é do seu filho. Jacó, quando viu o sangue, nem fez o teste, irmão, para saber se era sangue dele mesmo. Aquele sangue de bicho que é diferente de sangue de gente. Tão chocado emocionalmente, ele disse, uma fera estraçalhou meu filho. Quem falou isso para ele? Foi o diabo que falou no ouvido dele. Ele acreditou. Uma fera estraçalhou meu filho. E por mais de 20 anos, Jacó considerou que não tinha um filho que estava vivo. Tem gente que tem, mas pensa que não tem. Jacó, por 20 anos, pensava que não tinha um filho, e no final ele descobre que o filho é o manda-chuva do Egito, que veio, inclusive, para salvar a situação dele. Você sabe realmente quem você tem em casa? É bonito nas famílias dos judeus que, quando a mãe chama as crianças para apresentar para uma visita, não é, vem um moleque de 6 anos e diz assim, isso aqui é meu engenheiro. Aí vem um de 7, isso aqui é meu aviador. Aí vem um de 9 anos, isso aqui é minha advogada. Como é que é isso? Não, já estou ministrando para a vida deles, já estou crendo no potencial que cada um vai desenvolver. E você vai ver a história, acaba acontecendo desse jeito. Você sabe o que você tem em casa? Você sabe o que está à disposição de Deus para uso imediato? Há muitos anos atrás, há uns 25 anos, eu creio, minhas meninas eram pequenas, a gente morava em Los Angeles. Eu achava que eram 2 meninas. 2 meninas que Deus me deu, bonitinhas, igual o pai e tal. Estava ali, mas assim, achar que elas tinham valor para isso. Um dia um empresário que trabalhava para a Universal ligou para nós e disse assim, essas meninas falam português fluentemente? Disse, falam, a gente só fala português em casa. E falam inglês fluentemente, falam por causa da escola. Disse, rapaz, nós estamos precisando de meninas que falem, de crianças que falem português e inglês fluente, sem sotaque. Você poderia trazer as meninas? Eu falei, posso? Fomos para a Universal Studios. Chegamos lá, fizeram um teste com as 2 meninas e elas passaram.
e a mais velha fez dublagem para Jurassic Park, e a mais nova fez para um montão de desenho do Nickelodeon, e eu e a Ângela sem ter o que fazer, e eles pagando $60 por hora para as meninas. E eu, glória a Deus, que meninas abençoadas, Jesus, devia ter umas 4 ou 5, só tive 2. Nunca acreditei que as meninas com aquela idade podiam render $60 por hora. Você sabe o que você tem em casa, irmão? Quando você chegar em casa hoje e pegar seus filhos, seja a idade que for, olhe com olhos de valor, diga, meu filho, você vale mais do que você imagina. Perdoe se papai não entendeu o seu valor até agora. E trate-os como algo especial que Deus pode usar, como você nunca imaginou. Pergunta número 4, e vou terminar agora. Se a sua bênção depender dos seus vizinhos, você pode contar com eles? Olha, imagina Eliseu falar para a mulher, vai para casa, bate na rua toda, pega muitas vasilhas emprestadas. Ela falou, se eu bater na casa da Rosa, ela vai dizer, se eu emprestar a vasilha, a xícara de açúcar volta. A outra disse, se eu emprestar a vasilha, a sombrinha retorna. Porque vocês levam as coisas e não traz. Lembra do livro que você pegou emprestado 3 anos atrás? Não leu e nem devolveu? O CD que você soube, quero o CD do Anderson Freire, quero o CD uma irmãzinha te emprestou. Você já ouviu, já desgastou e não devolveu. Esse CD é seu? Não, é dos outros. Devolva. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se a sua bênção depender dos seus vizinhos, você pode contar com eles. Provérbio 27:10 diz assim, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Irmão, no mínimo você tem que saber ser um bom vizinho. E tem gente que não sabe nem ser vizinho. Ah, você comprou um disco novo, um CD novo de alguém que você gosta muito. E aí o que você faz? Você põe sábado de manhã quando você acorda, hoje a vizinhança inteira vai ouvir louvor. Aí você põe a caixa nova de som na janela para fora, e você no turbo, e aí você manda o sonzão para a vizinhança. E depois você não entende porque que eles não querem vir na igreja com você. Eles não querem. Eles nunca vão querer. Estou evangelizando. Você está espantando pessoas. Eu chamo polícia quando venho no Brasil e o sujeito bota funk na janela até 2 horas da manhã. Eu chamo a polícia. Chamo 5, 6 vezes, até que a polícia diz, moço, vai lá e tenta conversar, porque a gente vai, eles vão abaixar, quando a gente virar, eles vão subir de novo. Eu falo, não serve nem para ser vizinho. A hora que precisar de uma ajuda, seu vizinho vai poder emprestar panela para você, se a sua bênção depende da panela do vizinho? Como é que está você com seus vizinhos? Você sobe no elevador com essa cara feia, parecendo um maracujá de gaveta, que não fala com ninguém, que não cumprimenta ninguém. Como é que você é no elevador? Mercado, na fila do mercado. Você sabe o que é dar a vez para uma gestante, para uma senhora mais idosa? Você é um bom vizinho? Se hoje eu, como profeta de Deus, dissesse, a tua bênção depende dos seus vizinhos, você estava no sal ou você estava na bênção? A sua bênção pode depender dos seus vizinhos. E você tem que aprender a lidar com eles, porque esse é o nosso dever como cristãos. Eu, quando manobro o carro saindo da minha garagem, meu vizinho é americano, de trás. E eu via que toda vez que a gente saía da garagem, ou quase toda vez, nós entrávamos um pouquinho em cima da grama dele. Esse vizinho, irmãos, ele não me chamou a atenção. Sabe o que ele fez? Ele foi lá na loja e comprou uns limitadores de plástico que, quando a luz bate, ele reflete. Ele foi no extremo da grama dele, que dá de frente para o fundo da minha casa, e botou aqueles limitadores. Em outras palavras, quando eu for dar marcha ré agora para sair da garagem, se eu bater ali, vou derrubar e vou entender, passei do limite. E se eu chegar pertinho, vou ver que as luzes vão iluminar, né, aqueles limitadores. E eu fiquei tão encantado que eu falei, amor, faz um pão daquele que você faz, que ela faz um pão maravilhoso. Eu falei, faz um pão, eu vou levar para ele e dizer assim, isso é um pedido de desculpas pelas vezes que eu subi na sua grama e você foi tão educado que nem me chamou a atenção. Você só diplomaticamente colocou uns limitadores para que eu entenda que eu estou subindo na sua grama. Como é que você é com o seu vizinho? Quando o seu vizinho faz alguma coisa errada, como é que você se comporta como um servo de Deus? Como sal da terra e luz do mundo? Nós somos sal. Mas a Bíblia diz que se o sal for salgado demais, ele acaba com o ambiente. Você vai comer uma carne e jogar o sal demais, ou caiu a tampa do saleiro, ninguém aguenta.
a comida insípida é ruim, é de hospital, e a comida salgada demais é intragável. Você tem que ser sal na medida certa, para salgar o ambiente, e ser luz na medida certa. Luz que apenas ilumina, não é que ofusca, que incomoda, como um farol alto na estrada. Você tem que saber ter um relacionamento saudável com seus vizinhos. A última das perguntas, Eliseu falou para ele: entra na casa, fecha a porta, e sobre ti e teus filhos, e faz aquilo que eu te orientei. Você tem feito isso? Você tem fechado a porta, mantido a porta da sua casa fechada? Isso não fala de fechar a porta e não entrar ninguém. Isso fala de fechar a televisão, de fechar o Facebook, de fechar o FaceTime, para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Quando Deus te der uma orientação, não saia contando para os outros o que Deus te falou. Deus me falou para pegar a vasilha emprestada. Quem não está na mesma visão não entende e vai te criticar. Por isso que ele falou: pega as vasilhas, não conta para ninguém. Pega as vasilhas emprestadas, fecha a porta e o milagre vai acontecer para você e para os seus filhos. Quando Maria estava com a festa preparada, irmãos, para se casar com José, com os convites já na praça e os parentes preparando para pegar os camelos e viajar semanas para vir para a festa, ela escolhendo vestidinho, contratando bolo e fazendo tudo que ela para os preparativos da festa, e o anjo Gabriel aparece, joga um banho de água fria nela e diz: você está grávida? Não estou, eu não estou não, moço, estou não. Vou casar ainda não? Está grávida sim? Não estou, que isso? Você já está grávida, menina. E já tem sexo, é um menino. Mas eu nem escolhi, já tem nome, é Jesus. Caramba, eu nem participei disso. Eu não tive contato, eu agora estou grávida e já tem nome, é Deus na história, o Espírito Santo vai te encher e tal. Ela sabia que era loucura demais, não dava nem como contar para José. Quem contou foi o anjo, que quando ele soube da notícia na vila, ele já preparou para ir embora, o anjo falou: não vai não, que é do Espírito Santo, e convenceu. Para onde ela foi? Ela sabia que a prima dela, Isabel, velhinha, mulher de Zacarias, esperava uma promessa de Deus, estava grávida. Então ela sabia: tem alguém que está no mesmo nível sobrenatural que eu. Foi para lá que ela foi e ficou lá por vários meses na casa da prima. Você tem que se contactar com gente que está no mesmo nível espiritual que você é. Não tente contar as coisas doidas que Deus te diz para gente que não entende isso ainda. As pessoas vão achar que você não está... Você está fora de si, que você não está pirando, que você está pirando. Então entenda, você tem que fechar a porta para depois que o milagre acontecer, aí você conta. Sabe aquele dia que eu não quis contar? Era que Deus tinha me dito algo. Fechar a porta tem vários significados. Desligar a TV, sair do celular, apagar o computador, diminuir alguns relacionamentos que você tem. E você tem que aprender a fazer uma listinha dos seus amigos e dizer para Deus: Senhor, tem alguém aqui para tirar? Senhor, tem alguém aqui para cortar? E é provável que ele vai dizer: corta esse, corta aquele, que eu quero trazer uns outros para a sua lista. Você tem que aprender a receber isso de Deus. Creia nisso. Há um milagre na sua casa. Diga para o seu vizinho: há um milagre na sua casa. Mas primeiro você precisa passar nesse pequeno vestibular de Deus. Você pode ficar de pé. Você entendeu a palavra? Entendeu? Eu sempre entendi que a palavra que Deus me dá para ministrar é como uma receita, igual da Ana Maria Braga, que você tem que obedecer para que o bolo funcione. Não adianta você dizer: vou fazer um bolo de cenoura, e busca lá no aplicativo, acha a Ana Maria Braga, e ela diz 10 cenouras. Você diz: tem 8, mas são 8 grandes, vou usar essas 8. 2 xícaras de açúcar, vou botar uma de açúcar e uma de adoçante. E uma colher de leite. Eu não tenho leite, mas eu tenho leite de soja, eu vou usar leite de soja. Coloca Depois você diz: não ficou bom igual ela fez que o bolo era dentro. O meu não ficou tão bom. Você não seguiu a receita. A palavra de Deus é para que você siga. Então, se você pegou alguma coisa, se o Espírito Santo tatuou algo do que eu disse hoje, inspirado pelo Senhor, eu creio, no seu coração, ponha isso em prática. Quem sabe você ia comprar algo amanhã. Quem sabe essa semana você ia tomar uma decisão. Deixa Deus encher seu coração de paz. Porque com paz você vai e decide loucamente, sabendo: Deus está comigo nessa parada, Deus está comigo nessa história.